Olá, eu sou o Cabrita, saxofonista e lancei o meu primeiro disco agora em 2020. Olá Cabrito, obrigado por ter aceito esta proposta de encontro, entrevista. Estamos em julho de 2021. Há um mês e meio atrás parecia ter tudo quase acabado, ou quase a abrir e desconfinar, e estamos agora em pleno verão ainda com os mesmos problemas. Então, vou te fazer uma série de perguntas sobre a vivência assim, de nós, os músicos e artistas no geral, na altura da pandemia. Queria saber, em primeiro lugar, como ela te afetou a nível financeiro. Bem, foi um grande golpe. Quando nós chegámos a março, eu tinha à volta de 40 espetáculos marcados e desapareceram todos. Portanto, fiquei fechado em casa. Nessa altura estava basicamente a recuperar do inverno e acabei por não ter receitas quase nenhumas. Tive algumas, felizmente, como sou compositor, tive alguns apoios da SPA e da GDA e foi basicamente isso que me safou esse trimestre. Isso só não foi pior porque a minha mulher não trabalha nas artes, então continua a trabalhar e a receber dinheiro regularmente. E destes 40 concertos, por exemplo, conseguiste recuperar algum, ou ser pago por algum, ou um adiamento? Não, houve adiamentos, deles todos, houve um que já foi feito, entretanto este ano, que foi os Fun Connection em Almada. Houve um privado que nos pagaram metade, mas depois nunca mais nos marcaram a outra data, e os outros todos estão assim num limbo há de ser feito um dia, mas não sabemos. Quando voltaremos a uma vida normal? Não, exato, será reagendado quando um dia. Então, portanto, ou seja, houve um corte total do número de concertos. Se num ano normal tu tocava 50, 80, 100 datas. Sim, normalmente faço para aí 120, 140 datas por ano e no ano passado, apesar de tudo, ao contrário da maior parte dos meus colegas, ainda acabei por tocar bastante no verão. Ou seja, fiz para aí uns 30, 40 espetáculos no máximo, o ano todo, do princípio ao fim. Antes do primeiro confinamento, durante o verão e até outubro, devo ter feito 30 concertos. Conseguiste ainda tocar um bocadinho? Toquei algumas coisas, sim. Principalmente com o The Legendary Tiger Man. Fantástico. Conseguimos vender espetáculos de One Man Band e coisas assim. Tenho entrevistado pessoas que tiveram um corte total quase de 95% das datas. Sim. O que é incrível. É horrível. E conseguiste então, nessa altura, algum apoio para te sustentar? Tive dois apoiositos por ser gerente da minha empresa, logo ao princípio, tive os layoffs iniciais, e entretanto depois disso já não tive nada, tive os concertos e fui tendo tive um apoio da DG Artes para este ano e fazer a itinerância do meu espetáculo, do projeto Cabrita. E pronto, basicamente apoios não tive. A verdade seja dita que também a partir de uma certa altura senti que estava um bocadinho melhor do que a maior parte da malta. E não quis concorrer e deixar para quem precisasse mais, porque havia muita gente pior do que eu. E agora, observando mais numa outra perspectiva esta vivência, em termos de criatividade, como ela te afetou? Ou seja, ficaste em casa confinado, conseguiste trabalhar, compor, fazer, e eu vi que... Sim, porque há sempre uma espécie de síndrome do impostor no artista, que é de nós não merecermos bem a sorte que estamos a ter. E isso, pelo menos comigo, é bastante forte. E às vezes acho que é mais uma sorte do que talento, ou trabalho, ou o que quer que seja. Então sinto que tenho sempre de fazer qualquer coisa que me faça sentir útil. E então, por exemplo, no meu primeiro confinamento, resolvi, como sei que não sou não sou muito estudioso enquanto saxofonista, achei que uma maneira boa de me pôr a trabalhar e a estudar era compor um tema por mês, ou por semana, ou por aí fora. E foi aí que nasceram as Quarantine Sessions. Foi basicamente eu estar a trabalhar continuamente e a tocar. E o compromisso de pôr as coisas cá fora com uma regularidade também me obrigou a não deixar as coisas ir abaixo. E isso foi ao longo de todo o confinamento, onde tiveste esses momentos de quebra emocional? Sim, porque nós é tal história, o tal síndrome do impostor já faz pensar que a cultura não é bem um bem tão essencial como a comida, como a habitação, a saúde, a educação. Mas a verdade é que porque a única coisa que nos distingue enquanto civilização, enquanto país, de outro país, não é a localização geográfica, é a nossa cultura. Portanto,
E como se viu, aliás, pelo confinamento, o consumo de bens culturais aumentou imenso, porque as pessoas sem livros, sem discos, sem cinema, sem teatro não, mas tudo o que eram coisas que estão registadas ou gravadas ou que se podem ver em diferido aumentou imenso, exponencialmente. Portanto, é de facto um bem essencial e por causa disso eu também me forcei a fazer este tipo de coisas e continuar a produzir novo trabalho e também, em boa verdade, na minha vida normal estou sempre a queixar-me que não tenho tempo para compor, então estou a adiar discos e então aproveitei. Pronto, olha, não é que a inspiração venha sempre, mas se eu trabalhar continuamente, pelo menos quando ela vier eu estou lá com as ferramentas na mão pronta a receber. E acho que foi um bocado por aí a minha lógica das... Mas o teu disco é anterior à pandemia? É, anterior. Exato. Mas aconteceu também num período mais ou menos parecido, que foi, tive um buraco de 2 meses em que terminei a primeira tour do Tigerman do Misfit e estava ainda a acabar o disco dos Back on Track dos Caixa de Funk Connection. Normalmente estas coisas vão parar umas em cima das outras e eu ando a fazer malabarismo com a agenda. Neste caso não, foi ao contrário, fiquei com um buraco sem concertos de 2 meses e então comecei a compor por exercício, para guardar ideias mais para a frente e por aí fora. E foi daí que nasceu o disco. Fantástico. E sentiste que estes vídeos e estas lives feitas lives que fizeste nas Quarantine Sessions tiveram algum sucesso de público, alguma resposta? Sim, não foi uma coisa massiva, porque o que eu faço não é uma coisa como os Wet Bad Gang ou aquelas maltas incrivelmente famosas nos YouTubes da vida. Mas senti que sim, que havia uma adesão das pessoas bastante alta e houve muita gente que gostou e inclusive para mim a cereja do topo do bolo foi como adiámos o lançamento do disco para o final desse ano, acabou por se incorporar essas Quarantine Sessions num disco bónus na versão de vinil do meu álbum. Portanto, vai ser um disco bónus? É um disco bónus no vinil do meu disco. Fantástico. É um 10 polegadas, um mini LP. Está junto com o meu álbum. Que fantástico. Não tinha acabou por ser um trabalho que acabou por dar frutos. E sim, ficar registado. Super produtivo. Então, o que me interessa é, por exemplo, perceber na perspectiva dos músicos, visto que agora muitos festivais foram feitos online, porque não se podia meter público, há muitas plataformas que estão surgindo agora sobre o live streaming, sobre a apresentação e a possibilidade de acesso a um público global. O que é que sentes em relação a isso, já que também foste muito ativo neste campo? Sim, o que eu acho em relação aos festivais, aos espetáculos em live streaming, tem um problema ainda por resolver, que é a parte do gerar receita. Porque nós temos uma postura em relação aos conteúdos da internet em que é tudo mais ou menos gratuito. E, portanto, o problema que nós temos, por exemplo, nos espetáculos de lotação curta é que não se pagam. A lotação é pouca, o preço dos bilhetes não paga as despesas, então a maior parte das bandas ou vão em formatos reduzidos ou vão só com o cantor e a sua guitarra para se poder fazer alguma coisa e gerar receitas suficientes para sustentar os espetáculos. No live streaming é o mesmo. Ou tu tens algum parceiro que entre com capital, ou tens uma plataforma que tenha um método de pagamento, mas mesmo assim estás sempre ainda não há uma fórmula, ou bem que és um artista internacional, tipo, sei lá, se os Coldplay fizessem um concerto em live streaming em que toda a gente dava o que quisesse, de certeza que geravam receita, ou os Radiohead, ou uma banda grande. Mas não é uma solução ainda para a maior parte dos projetos musicais que aí estão. Ou bem, que é uma coisa de uma pessoa só, em que 600 pessoas virem e derem €1, de facto são 600 €, já é qualquer coisa para uma pessoa, mas se for uma banda de 9, por exemplo, como as que eu tenho, já não chega a 100 € para cada um. Portanto, teríamos de fazer muitos concertos desses e é uma coisa que também vive pela novidade. E então há esta questão que é do gerar receita, que ainda é difícil de chegar a um sítio onde isso seja realmente viável. É uma questão também técnica, muitas pessoas fizeram live sessions em casa, por exemplo, com tecnologia rudimentar e outras Sim, pois, houve muita boa vontade ao princípio e necessidade de fazer coisas para havia uma espécie de sentido de comunidade, exatamente, e um sentido comunitário no primeiro confinamento, que entretanto já se perdeu, mas em que os artistas fizeram a sua parte, em que também partilharam um bocado esse momento e tiveram a contribuir para o entretenimento das pessoas no confinamento. Mas de facto foi uma coisa que a primeira fase foi toda ela de muito mais de boa vontade do que de meios.
A partir do momento em que entraram mais meios mais à frente, já se chegou a este problema, que é o problema da sustentabilidade do negócio todo da música. E enquanto nós não, de facto, enquanto nós encontrarmos maneira de gerar receitas, a coisa não é muito viável. Exato. Mesmo. E posso te perguntar, por exemplo, naqueles 30, 40 concertos que fizeste em 2020, o choque de tocar num palco com uma audiência isolada, entre aspas? Alguns deles, metade deles foram online até, foram coisas compradas por câmaras e com 6 pessoas da câmara, só os dirigentes e por aí fora. Outros foi um postal da cidade de Chaves, um postal musical, mas houve alguns, sim, é muito na verdade o que tu pensas é que maravilha, estou a tocar outra vez e estão aqui pessoas, são poucas, mas estão todas super felizes também de cá estar, a usufruir do espetáculo então há uma alegria partilhada muito grande e maior do que o normal, porque o normal deixou de haver para trás. Depois, quando mais à frente, é que há aquele embate de que realmente isto é horrível estar a tocar para tão pouca gente. Em circunstâncias normais, se não fosse alguém que ter pago este espetáculo, se calhar não se podia estar a fazer. Assim, eu estou mortinho outra vez para voltar a tocar num clube com gente colada ao teto, toda a suar, todos uns para cima dos outros, ou numa quinta parte da Bela Vista com um mar de cabeças assim, até perder de vista, pá, estou mortinho. Mas não posso deixar de ficar feliz de todas as oportunidades que tenho de encontrar público. Ok, então, para terminar a nossa conversa, queria saber se agora como, digamos, cidadão e artista, se tens alguma expectativa do sistema, da política, sobre o setor cultural, se isso poderá um dia mudar, ou se pelo menos a pandemia trouxe à tona a precariedade em que os artistas vivem e, portanto, algumas consequências poderão haver. Sim. Eu acho que o principal, no meio desta porcaria toda que nós estamos a viver, que de facto é fruto do caráter precário da nossa profissão, nossa e dos técnicos e de toda a gente associada à área dos espetáculos e dos eventos, acho que houve uma coisa de bom, porque eu normalmente sou otimista nestas coisas, e acho que houve mesmo uma coisa de bom, que é, de facto, foi os políticos a perceberem-se da precariedade da especificidade da nossa área, e haver passos dados e estarem-se a dar passos que, embora sejam bastante pequenos, mas pelo menos vai-se criar um estatuto de artista, de intermitente, ou de contribuinte intermitente, não sei muito bem como é que se vai chamar. Mas pelo menos já é um pé na porta. Agora já estamos aqui a começar a fazer pelo menos a falar disso. É, exatamente, porque isto é tão idiota, porque não... por exemplo, há coisas absurdas, como é que eu agora já não tenho recibos verdes há muitos anos, mas há muito tempo atrás falava nisto e não tinha repercussões, que era, se eu fazia retenção na fonte quando recebia, porque é que não podia reter uma percentagem do que recebia também para a Segurança Social? E em vez disso pagar um valor fixo todos os meses, que muitas vezes era mais alto do que eu ganhava nesse mês. Exato. E esse tipo de situações só existe porque as pessoas desconhecem e os decisores políticos desconhecem as particularidades da nossa profissão. É verdade que eu posso estar um mês em que ganho bastante dinheiro, mas posso passar 3 meses em que estou a fazer um álbum e não ganho absolutamente nada. Aliás, quando compus o meu primeiro álbum, tive 3 meses na verdade, foi de novembro a fevereiro, sem receber um tostão que fosse. Portanto, recebi 0. Felizmente tinha dinheiro poupado e fui-me orientando. E assim como aconteceu na pandemia. Portanto, estas coisas não podem acontecer. Tem de haver uma maneira de nós sermos contribuintes de acordo com o que ganhamos. Portanto, do sistema ser mais justo. E de estar atento a este caráter que é particular, que é diferente. Mas estamos no bom caminho, já começou. Estou absolutamente de acordo contigo. Agradeço, muito obrigado. Tinha só uma última pergunta. Queres, por exemplo, indicar uma ou duas live sessions ou músicas que produziste naquela altura da pandemia mais profunda para podermos linkar aqui a entrevista? Eu meto o link e o público poder ver. Pode ser o Waiting for Waits, que é uma homenagem ao Tom Waits, e o Goes Walk, que é uma homenagem ao mais entusiástico editor discográfico de Portugal, que é o Hugo Ferreira Dominicor. Fantástico. E encontramos isto claramente no YouTube? Sim, no YouTube. Já ouvi. João Cabrita, encontras lá. Perfeito. Muito obrigado então, Cabrita. Obrigado. Até breve, bom verão e bons concertos. Sim, tu também. Obrigado. Um abraço. Obrigado.